Muito boa noite a todos. Hoje, mais uma quarta-feira, e estamos nos reunindo para realizar a leitura do livro O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. Este livro maravilhoso, que traz aí tantos ensinamentos, tantos insights, tantas coisas maravilhosas em nossa vida. Eu sou a Simone Chiavoloni e todas as quartas nós nos reunimos às 19h30. Este capítulo vai ser um capítulo um pouco mais longo e nós vamos ter que fazer em 2 etapas. E são bastante folhas, senão a gente não vai conseguir entender nem trazer todo esse ensinamento que tem aqui, tá bom? E antes de nós iniciarmos a nossa leitura de hoje, vamos nos conectar com as pessoas que estão presentes aqui. Te vejo, Eliana. Te vejo, Elisa. Te vejo, Eliane. Eu estou aqui. E vamos nos conectar também com o nosso divino que habita em nosso ser. Vamos fechar nossos olhos, inspirar profundamente e nos conectar com a nossa essência, com o nosso divino, nosso Deus, nosso Antariano, ou o nome que assim você desejar. Abrindo as portas do nosso coração, onde habita o nosso divino, vamos ao encontro dele, que pode ter a forma, a imagem de um homem ou de uma mulher, pode ser na imagem de Jesus, de Maria, de um santo de sua devoção, Buda, Ganesha, não importa. O que importa é a conexão. Às vezes, apenas sentimos a sua presença, ou vemos em forma de luz. O que realmente importa é que quando estamos conectados com ele, ela, somos muito mais sábios. Eu te sinto, meu divino, eu estou aqui. E que tenhamos uma conexão tão forte que ela não se desconecte nunca. Caso ocorra por algum motivo de desequilíbrio, que eu sinta essa desconexão e volte para o eixo, para o caminho, e me conecte novamente contigo. Vamos inspirar profundamente e então abrir os nossos olhos. Hoje, a nossa leitura começa na página 312. A lei da transmissão de pensamento. Nós estamos no livro Oração, a Arte de Acreditar. Estamos no capítulo 5. Este capítulo, cada capítulo trouxe insights maravilhosos. E hoje nós vamos falar sobre a lei da transmissão de pensamento. Ele enviou sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. Está em Salmos 107, versículo 20. Quem transmite a consciência da saúde desperta o seu correlato vibratório naquele a quem ela foi dirigida. Quem mentalmente visualiza um indivíduo para si mesmo em um estado de saúde e imagina que ouviu o indivíduo confirmando isso, será atendido. Porquanto, para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Está em Lucas 1, versículo 37. Portanto, guarde a forma das sãs palavras que vos tendes ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Isso está escrito em 2 Timóteo 1, versículo 13.
Para orar de maneira bem-sucedida, você deve definir os seus objetivos com clareza. Você deve saber o que você quer antes que você possa pedir por isso. Você deve saber o que você quer antes que você possa sentir que você o tem. E a sua oração é o sentimento deste desejo realizado. Não importa o que é que você procura em oração, onde está, ou ao que diz respeito. Você não precisa se preocupar com nada a não ser em convencer a si mesmo da verdade de ver o seu desejo realizado como realidade. Estamos na página 313. Quando você sair da oração, você não terá mais nada a buscar, pois você inconscientemente assumiu a realidade do estado procurado. Caso você tenha orado corretamente e pela lei da reversibilidade, a sua convicção subconsciente irá objetivar aquilo o que ela afirma. Em 3 de junho de 1880, Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, foi também o primeiro homem a transmitir uma mensagem de voz sem fio, utilizando na época a sua mais nova invenção, o fotofone. Para que uma força seja transmitida, você precisa de um condutor. Você pode utilizar um fio, um fluxo de água, uma corrente de ar, um raio de luz ou qualquer outra substância ou condutor intermediário. O princípio do fotofone, ou da transmissão da voz através da luz, ajudará você a entender a transmissão de pensamento, ou o envio de uma oração para curar uma pessoa. Sempre existiu uma forte analogia interligada entre a voz falada e a voz mental. Sempre se diz que pensar é falar em voz baixa e que falar é pensar em voz alta. E assim é o princípio do fotofone. Neste aparelho concebido e criado por Alexander há mais de um século atrás, um raio de luz é refletido por um espelho e em seguida é projetado para um receptor em um ponto distante. Atrás deste espelho existe um captador de voz similar a um microfone. E quando você fala neste captador de voz, ele faz o espelho vibrar. Quando o espelho vibra, o padrão de luz refletido por ele se altera. Ao ser refletido, este padrão de luz distorcido propaga sua mensagem de voz, não na forma de ondas sonoras, mas na forma de ondas de luz, seguindo um padrão correlacionado com a força mecânica da sua voz. E quando essa luz atinge a distância da estação receptora, sua mensagem colide com um disco dentro do receptor e faz com que esse disco vibre de acordo com o padrão recebido. E assim, ele reproduz a sua voz. Aqui está a explicação de que magnífico que é. Eu fico imaginando o quanto deve ser maravilhoso a gente receber uma informação e trabalhar uma informação dessa e conseguir fazer uma invenção que traz tanta transformação na vida de tantas pessoas, né? Como transmitir a voz através de um aparelho. Que quantas bênçãos, né, tem essa pessoa para poder colocar algo assim no nosso mundo. Eu sou a luz do mundo, está em João 8, versículo 12. O eu sou, o conhecimento que eu existo, é uma luz através da qual tudo aquilo, o que se passa em minha mente, se torna visível. A minha memória ou a minha capacidade de ver mentalmente aquilo que não está objetivamente presente, prova que a minha mente é um espelho e que é tão sensível quanto um espelho capaz de refletir um pensamento.
A percepção de uma imagem na memória de nenhuma maneira difere com a percepção visual de minha imagem refletida no espelho. O mesmo princípio visual está envolvido em ambos os casos. A sua consciência é a luz refletida no espelho da sua mente, e que também pode ser projetada no espaço em direção àquele a quem você imagina. Ao falar mentalmente com uma imagem subjetiva em sua mente, você faz com que o espelho da sua mente vibre. A sua mente vibrando reflete a luz da consciência modificada por você. E esta luz da consciência modificada atinge aquele a quem ela foi direcionada, colidindo com o espelho da mente desta pessoa. E faz com que a mente dela vibre de acordo com as modificações que ela recebe. Assim, essa pessoa reproduz nela aquilo que foi mentalmente afirmado por você. Estamos afirmando também aquilo como no capítulo anterior, que nós trouxemos aí no capítulo anterior falando da indução. As suas crenças, as suas ideias fixadas mudam constantemente a sua consciência à medida em que são refletidas no espelho da sua mente. A sua consciência modificada pelas suas crenças reflete-se nas condições de seu mundo. Para mudar o seu mundo, primeiro você deve mudar a sua concepção sobre ele. Olha que importante a gente mudar o nosso pensamento, como a gente concebe isso, antes de ver a mudança no nosso mundo físico. E para mudar uma pessoa, você deve primeiramente mudar a concepção que você tem sobre ela. Você deve acreditar que ela é a pessoa que você quer que ela seja. E mentalmente você deve conversar com ela como se ela realmente o fosse. Todas as pessoas são sensíveis o bastante para reproduzir as suas crenças sobre elas. Portanto, se a sua premissa em relação a ela não for visivelmente reproduzida, o motivo estará relacionado a você e não a ela. Tão logo você crer na realidade do estado afirmado por você, os resultados virão. Todos podem ser transformados. Todos os pensamentos podem ser transmitidos. E cada pensamento pode ser visivelmente manifestado. As premissas subjetivas às suas crenças subconscientes despertam o que elas afirmam. Elas estão vivas e ativas em mim e não falharão em me gerar resultados, pois elas realizarão aquilo que eu anseio e prosperarão naquilo que elas despertam. Elas são dotadas de inteligência referentes à sua missão e persistirão até que a razão de sua existência seja realizada. Elas permanecerão até despertarem as vibrações correspondentes a si mesma, dentro daquele a quem elas são dirigidas. Porém, no momento em que o objetivo de sua criação é alcançado, elas deixam de existir. A palavra falada, subjetivamente, com tranquilidade e confiança, sempre despertará um estado correspondente naquele a quem foi destinada. Mas, no momento em que sua missão for realizada, ela deixa de existir, para que aquele que alcançou o estado desejado permaneça na consciência desse estado, ou então retorne ao seu estado anterior. Não importa qual seja o seu atual estado na vida, voltar a sua atenção para um estado anterior é o mesmo que reviver esta condição. Não vos lembrei dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Está em Isaías 43, versículo 18. Nada pode ser adicionado ao homem, pois toda a criação já foi aperfeiçoada dentro dele. O reino de Deus está dentro de você. Está em Lucas 17, versículo 21.
Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Está em João 3, versículo 27. O céu é o seu subconsciente. Nem mesmo uma queimadura por exposição ao sol se origina externamente. Os raios externos apenas criam reações internas nas moléculas e átomos da pele. Se não fossem as reações internas no homem, nem mesmo a concentração de todos os raios solares do universo o afetariam. Se a frequência da saúde não estiver contida na consciência daqueles a quem elas são enviadas, elas não poderão vibrar com as palavras que lhe foram dirigidas. Olha que importante isso. Se a pessoa não tem a consciência de que ela tenha essa saúde, não adianta, ou ela tem aquele adjetivo, aquela qualidade, se ela não acredita, se ela não tem concebido dentro dela, não adianta eu transmitir uma oração ou um pensamento dirigido a ela, enviando saúde ou o que for. Porque dessa forma ela não recebe a informação, porque dentro dela já está concebido que ela não o tem. Olha que importante que está falando aqui. Na verdade, você não pode adicionar nada a ninguém. Você apenas consegue ressuscitar aquilo que está adormecido dentro dele. Pois a jovem não está morta, apenas dorme. Está em Mateus 9, versículo 24. A morte é apenas um sono, um esquecimento. E o avanço da idade e da fragilidade são o sono da juventude e da saúde, não a morte. O reconhecimento de um estado o faz vibrar e o desperta. A distância, como é conhecida pelos seus sentidos objetivos, não existe para a mente subjetiva. Não há distância quando nós estamos pensando, quando estamos nos nossos mundos internos. Não tem distância, não tem tempo. Se eu me apossar das asas da alvorada e for habitar nos confins do mar, ainda ali a tua mão me guiará. Está em Salmo 139, versículo 9 e 10. Aí vem aqui mais um. O tempo e o espaço são condições do pensamento. A imaginação, olha o segredo aqui. A imaginação, ele pode transcendê-lo e mover-se entre o espaço e o tempo psicológico. Embora fisicamente distante de um lugar por milhares de milhas, você pode habitar mentalmente neste lugar como se estivesse lá. A sua imaginação pode facilmente transformar o inverno em verão, Nova York em Flórida, e assim por diante. Se o objeto do seu desejo estiver próximo ou distante, os resultados são os mesmos. Subjetivamente, o objeto de seu desejo nunca está longe. Sua intensa proximidade só se torna remota a partir da observação dos sentidos, pois ele habita na sua consciência. E a tua consciência está mais perto de ti do que a tua respiração, mais perto do que as tuas mãos e os teus pés. A consciência é a única realidade. Todos os fenômenos são formados da mesma substância ou energia, vibrando diferentes níveis de frequência. E tudo é modificado pela consciência através da crença. Extraído da consciência como homem, eu surgi, e para a consciência como homem, eu voltarei. E na consciência, todos os estados existem subjetivamente e são despertos para existirem objetivamente conforme a sua crença. A única coisa que nos impede de realizar uma impressão subjetiva bem-sucedida, através de uma grande distância, ou transformar o ali em aqui, é o nosso hábito de encarar a distância como se fosse um obstáculo. Vamos para aqui a nossa leitura de hoje, na página 320.
Nossa, aqui está falando várias coisas, como a gente pode alcançar, como a gente pode transmitir os nossos pensamentos, como a gente pode induzir a um pensamento ou uma oração para alguém, para uma pessoa. Então, é importante a gente saber que não existe tempo, não existe espaço. O que existe é, eu posso transmitir aquilo que eu desejo de bom para essa outra pessoa, ou até mesmo para mim mesmo, tá? Mas pode ser, a gente está falando muito aqui sobre o outro, né? Ajudar outra pessoa. Desde que essa pessoa esteja aberta, esteja aceitando, que ela acredite também nisso. A gente só consegue modificar algo ou alguém, todos estão prontos para transformação, mas somente recebe essa transformação aquilo que você está enviando, ou a vibração que você está enviando para ela, se ela somente é aceita e concebida se a pessoa realmente ela acredita nisso. Senão, não há como. Olha que fantástico que é. Tudo é realmente como um quebra-cabeça que vai se encaixando. Eu vejo muito como se fosse um quebra-cabeça mesmo, que vai se encaixando e que a gente vai corrigindo muitos dos nossos pensamentos para a gente poder evoluir sempre. Eu vejo tudo muito encaixado agora. Foi bem fantástica a nossa leitura de hoje. Esse capítulo ele é bem longo sobre transmissão de pensamento. A gente vai aprender também a transmitir com alguns tipos, ele vai dar alguns exemplos, né? Vygotsky vai mostrar alguns exemplos de como a gente transmitir esse pensamento. Aqui ele está falando de uma forma um pouco mais técnica, mostrando o que é a mente subjetiva e a objetiva, mas a gente tem que trabalhar muito esse subjetivo para poder alcançar a outra pessoa. Então, a gente tem que trabalhar nossa mente inconsciente ou a subjetiva. A gente trabalhando ela, a gente vai conseguir ajudar cada vez mais outras pessoas. E isso faz com que, se a tua intenção é uma intenção de coração, de amor, isso faz com que você só ganhe Dharma para isso. A não ser que você esteja interferindo no livre-arbítrio da pessoa, né? Somente isso que pode atrapalhar uma indução, um pensamento, uma transmissão de pensamento para ela. Mas se a gente não interferir nas escolhas desta pessoa, então você está adquirindo Dharma para isso. E Dharma é bom, uma coisa boa. Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Eu vou encerrar a nossa leitura e continuaremos na próxima semana, às 19h30. Então, para quem quiser acompanhar, é só pegar o link que vai estar disponível aqui no descritivo e pode vir participar conosco nas nossas reuniões aqui no Zoom, que é gratuitas. Gratidão a todos. Até mais.